Paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui na comunidade Casa Davi, pelo nosso Instagram. Esperar o pessoal entrar. Esperar o pessoal estar chegando. Paz do Senhor. Depois de um bom tempo sem eu, particularmente fazer lives, estou aqui de volta para podermos começarmos falando de Deus mais uma vez. Esperar o povo entrando aí. Será às 20 horas? Era às 20 horas. Como hoje eu não estava de folga, então consegui chegar mais tá em casa e começar no horário certinho. Minha pastora entrou, uma da minha vida. Estou aqui procurando uma musiquinha para colocar. Cadê o povo? Cadê o povo? Enquanto o povo não vai entrando, vou começar a orar para iniciarmos. Porque, como eu falei, se é às 20 horas iremos começar. Você que está aí, se puder fechar os seus olhos para orarmos neste momento, para podermos falarmos com o Papai. Hoje será algo bem breve, não irei demorar, porque nós vamos fazer as lives mais ou menos em meia hora, 40 minutos, para não cansar. A paz, Andresa, boa noite, minha filha. Para não cansar, porque cansa. Então vamos orar enquanto o pessoal vai entrando. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai. Mesmo que online, Senhor, eu aqui na minha casa, os irmãos nas suas casas, para podermos, Pai, ouvir a Tua voz. Para podermos, meu Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Pois, Senhor, é melhor ouvir o que o Senhor tem a nos dizer do que querermos ouvir o que nós achamos que nós temos que ouvir, ou ouvir aquilo que nós desejamos ouvir, Pai. Porque o Pai, Ele repreende o Filho porque Ele ama. O Pai, Ele não repreende o Filho porque o Pai quer ser o melhor, porque o Pai quer ser o bonzão, não. O Pai repreende o Filho para que o Filho consiga andar no caminho reto. Porque outrora lá atrás o Pai já passou por algo parecido e tem experiência. Então nesta noite, Pai, abre os nossos corações para que cada palavra, meu Deus, que fora lançada nesta noite aqui nesta live, Senhor, meu Deus, invadir a nossa alma, invadir o nosso coração, e que pessoas possam ser impactadas, meu Deus. Não porque eu estou falando, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, meu Deus. Mas sim porque o Senhor quer falar com eles. Meu Deus, nos abençoe. Abençoe todos que já entraram, abençoe todos que irão entrar, Senhor. Aqueles que ainda se encontram, Senhor, talvez no ônibus, Senhor, vindo para casa, talvez no carro ou na moto, Senhor, saindo do seu trabalho e vindo para o seu lar. Guarda-o, Senhor, nesse trajeto. Sabemos, Pai, dos perigos, Pai, principalmente aqui, Senhor, em São Paulo, aqui no Embu, aqui na região metropolitana de São Paulo, Senhor, o perigo, Pai, no trânsito. O perigo, meu Pai, de pessoas do assalto, Senhor, do acidente. Então nos guarda, Senhor, nos purifica, nos limpa, Senhor, protege-nos, Pai. Se conosco nesta noite, em nome de Jesus. Meu irmão, não vou esperar ninguém.
Não vou esperar subir mais pessoas. Quem tem que ouvir vai ouvir. E quem não entrar, porque não era que Deus queria falar com ele. Hoje eu vou falar algo bem rápido, algo bem direto e reto. Nós aqui no Casa Davi estamos lendo a Bíblia desde janeiro, na ordem cronológica. Tem um aplicativo no celular. Nós lemos a Bíblia conforme ela foi escrita, na mesma ordem, não igual está aqui na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aqui, vai estar Gênesis. Aí você vai ler todo Gênesis. Acabou Gênesis, você vai... Você não pode rasgar as folhas. Rapaz, Ju. Aí você lê o Gênesis, você vai ler Êxodo. Aí você vai, acabou Êxodo, você vai passando para Números. Você vai para Levítico, vai para Números. Você vai passando um por um, não. Nós estamos lendo numa outra forma. Que é uma cronológica em que cada livro está no seu espaço de tempo correto. E nós estamos no livro de Êxodo. Alguns já estão mais avançados, que começaram antes, mas a maioria está mais ou menos no mesmo capítulo de Êxodo. E eu estava lendo esses dias o livro de Êxodo, lá no capítulo 5. E se você for ler ali Êxodo ele fala que depois que Israel ele ficou ali ali junto com Faraó. Eles foram escravos por, se eu não me engano, 434 anos, se eu não me engano. E quando chegou essa época dos 400 e poucos anos, Deus enviou Moisés. E Moisés não sabia falar direito, ele chamou Arão, e Arão foi com ele para ambos falarem. E ali Moisés foi falar com Faraó, que Deus tinha descido para ele, tinha falado com ele para que o Faraó libertasse os israelitas, o povo de Israel, toda aquela geração. Só que ali tinha pessoas que nasceram sendo escravas, que os seus filhos, os seus netos também foram escravos, que morreram ali naquele lugar. Bruno, mas por que você quis falar sobre este caso? Porque tem pessoas, meus irmãos, que lá na frente, se você for ler toda essa passagem, a lei da libertação, de quando eles ficaram ali no deserto, tudo que aconteceu nesse longo percurso até chegarem à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido aos antepassados de Moisés. Muitas coisas aconteceram. E não é diferente hoje na igreja, não é diferente hoje nos templos que vemos hoje em dia. As pessoas, muitas vezes, elas aceitam a Cristo pensando que minha vida tá boa, tá razoável. Mas aí você foi num culto, você foi numa cruzada evangelística, você viu um vídeo na internet, e aquele tocou o seu coração e você foi para a igreja, aceitou Jesus Cristo. Aceitou não, desculpa, você se entregou a Ele. Jesus Cristo te aceitou como filho. E aí passa-se o tempo e você para e pensa e fala: nossa, outrora quando eu estava no mundo eu tinha dinheiro. Outrora quando estava no mundo eu fazia as minhas coisas. Eu tinha dinheiro para comprar o que eu quisesse, para comer o que eu quisesse, para sair a hora que eu quisesse. Eu tinha dinheiro para fazer tudo. E agora na igreja eu não tenho mais nada, nada flui, nada anda. Por que eu vim para o Evangelho?
Porque eu vim para cá? Porque antigamente, lá atrás, eu tinha tudo. Igual os israelitas falavam aqui com Moisés. Por que nos tiraste lá das terras do faraó? Lá nós éramos escravos. Mas nós tínhamos o que comer, tínhamos o que beber, tínhamos onde deitar, tínhamos onde dormir, onde descansar. Estamos aqui hoje no deserto, passando por tanta coisa. Nós não temos o que beber, não temos o que comer. E hoje em dia nós... Vou tirar aqui o óculos porque fica a visão do notebook aqui. E nós hoje ficamos aqui. E hoje em dia, muitos cristãos falam isso. Ah, tu por esse deserto. Antigamente eu não tinha isso. Ó, você vê lá, ó. Fulano de tal. Não é crente. Não serve a Deus. E tem lá, ó. Carro do ano. Moto do ano. Tá lá, ó. Comendo e bebendo. Lá só posta no status lá. Comendo picanha. Pode não estar lá no churrasco, em praia, nisso, naquilo outro. E eu tô aqui só na igreja, só na igreja, nada anda, nada flui. Quando essas pessoas pararem para analisar que o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo não é dinheiro. O Evangelho de Cristo não é você ter bens materiais, que nem muitos falam por aí. Ah, eu tenho que ser abençoado porque eu sou crente. Não. A maior bênção Deus já te concedeu, que foi a morada eterna, a sua salvação. Ali naquela época, quando Moisés tirou os israelitas da mão de Faraó, muitos, como eu falei no começo, eles nasceram, cresceram e morreram ali dentro, que foram mais de 400 anos eles escravos ali do Faraó. Mas quando nós saímos dessa escravidão, que nem lá fora nós estávamos, escravos do mundo, escravos do inimigo, pensávamos nós que fazíamos tudo ao nosso bel prazer, mas não. Tudo que nós fazíamos ali atrás, as consequências iriam chegar. Tudo que você fazia ali atrás, a conta ia chegar, como eu sempre costumo falar, que quando você está pecando é bom, mas quando a fatura chegar no final do mês, lá no dia 5, você vai ver. E hoje na igreja o povo reclama que lá fora eu tinha tudo, já aqui eu não tenho nada. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter uma casa linda, maravilhosa? De que adianta você ter milhares e milhares de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok, sei lá em qual plataforma for? De que adianta? E no dia que você morrer, você não vai levar nada. Porque você não vai conseguir subir nada. No seu caixão você não vai conseguir subir, levar nada no seu caixão. Isso se você conseguir um caixão. Siga firme, meu irmão. Você que está com esse pensamento de que quando você estava lá era melhor, vai valer a pena. O que Deus tem preparado para mim e para ti vai valer a pena.
Muitas vezes nós estamos com esse pensamento que realmente lá era bom. Você fazia o que você queria, você ia para onde você queria, não tinha dado satisfação a ninguém. Você não tinha que ir para o culto no domingo, você não tinha que orar, você não tinha que jejuar, você não tinha que ler a Bíblia, você não tinha que fazer nada. Mas você estava caminhando para um precipício, para um abismo. E hoje, você na presença do Senhor Jesus Cristo, mesmo te faltando tudo, o que não pode faltar na tua vida é a presença do Senhor. Dinheiro vai, dinheiro vem, bens vão, bens ficam, mas a presença do Senhor Jesus Cristo ela tem que ser constante na tua vida. Eu estava orando antes de começar a live. Falei, Deus, tu me colocaste essa palavra para eu trazer. Mas se o Senhor quiser mudar, se o Senhor quiser levar a outra direção, faça a tua vontade. Porque eu estou aqui apenas para ser um servo teu. Se você parar para analisar, tem tantas pessoas que dariam tudo para ter o que você tem hoje. Você pode levantar de onde você estiver e na sua despensa abrir lá as portas e ter comida. Sua filha pode falar, pai, mãe, quero um iogurte, quero uma bolacha. Você ir lá e comprar. Ou melhor assim, pega lá, filha, tem lá na despensa. Só abrir lá e pega. Temos que entender que nós temos muitas coisas. O essencial, o básico para nós vivermos, nós temos. Mas muitos não querem isso, muitos querem viver a vida de luxo, vida luxuosa, ostentando. Eu, particularmente, a vida que eu quero ostentar é lá no céu. É a oportunidade de poder adorar o meu Deus todos os dias. Hoje, tem os empecilhos, né? Trabalho, tem empecilho de trânsito. Às vezes você, que nem hoje, eu fiz uns exames em Santo Amaro. Você vai fazer um exame aqui, um exame acolá. Você faz alguma coisa ali para poder, você precisa fazer. Você passa no médico, vai no mercado, vai no açougue. Mas lá não, lá nós estaremos 24 horas adorando. Adorando a quem nos enviou, a quem nos fez, a quem nos adotou. Nós temos que parar de ser egoístas, meus irmãos. Nós temos coisas tão boas. Nós temos o privilégio de podermos ir para a igreja e adorar ao Senhor. Tem tantas pessoas aí fora que não têm esse privilégio de entrar numa igreja, de poder sentar, cooperar, adorar a Deus reunido num templo. Não tem isso porque o governo dos seus países, eles não permitem que outra religião entre neste país. Você tem o privilégio
de poder abrir o seu celular e ver um vídeo de algum pregador famoso, de qualquer pessoa falando de Deus. Alguém com muitos seguidores, com poucos. Alguém que você nunca viu, alguém que você vê sempre nos status, na mídia. Anderson, não vejo a hora não, filha. Você para e analisa as coisas que acontecem no mundo. Você fala, oh Deus, por que tu não volta logo? Seria tão bom que o Senhor voltasse logo. Seria tão bom que o Senhor voltasse. Que nós pudéssemos te adorar em espírito e em verdade. Seria tão bom que isso acontecesse. Mas as pessoas, elas não se ligam nisso, elas não... Até mesmo quem está dentro da igreja, eles acham que entrar na igreja é apenas chegar ali no culto de domingo, de sábado, de terça, de quarta, de sexta, e ficar ali aquelas 2 horazinhas e acabou, fechou a Bíblia, e agora só vou abrir minha Bíblia no próximo culto. Só vou orar quando for para a igreja no próximo culto, que eu lá me ajoelho e oro, para os irmãos verem que eu oro, para os irmãos verem que eu estou orando. Na hora do louvor lá eu levantar o braço, dançar, rodopiar. Cristo não é apenas isso. Cristo não é apenas isso. Quando todo esse povo ali estava no deserto, eles reclamavam para Moisés, falando, Moisés, nós tínhamos que comer lá quando éramos escravos, hoje não temos nada. Aí Deus vai e faz com que no final da tarde as pombas, os pássaros caíssem, eles comessem carne. No outro de manhã, como diz a diaconesa Andresa, o maná caía, eles comiam. Deus ainda falou, guarde apenas o para o dia. Guarde apenas o para esse dia, não guarde para o dia seguinte. E as pessoas não conseguem fazer nada que Deus pede. E reclamam, lá fora eu tinha tudo, aqui não tenho nada. Mas você não obedece, abençoado. Deus te manda fazer uma coisa só e você não faz. Você não consegue tirar algo que te atrapalha de ter vida com Cristo. Eu daria tudo para poder ter uma vida mais entregue a Cristo, para poder ficar 24 horas ligado com Cristo. Mas mesmo não podendo, devido ao trabalho, devido a todos os afazeres do dia, eu ainda tiro meu tempinho para poder falar com Deus, para poder ler, para poder cada dia mais ficar mais ligado em Cristo. Porque quanto mais próximo de Cristo, mais com Ele nós parecemos. E mais essas coisas que eu falei, de pensar lá atrás, de pensar de como era bom lá atrás, isso se vai. Porque nós não teremos tempo de pensar nisso. Se você for ler esse texto aqui, em Êxodo 5, quando Moisés e Arão foram falar com o faraó fez o quê? Aumentou o trabalho dos israelitas. Outrora o faraó ele dava a palha para eles fazerem os tijolos, os blocos. E o faraó falou, não, já que eles estão tendo tempo demais para poder pensar em coisas que não devem, eu vou aumentar a carga deles. Agora eles vão ter que procurar palha para poder fazer os tijolos. E eles tentaram e tem mais. Não vai diminuir a quantidade será a mesma de quando eles tinham palha à disposição para poder fazer os tijolos. Quanto mais tempo você tem
gasto na obra, quanto mais tempo você tem gasto com Cristo, menos tempo você tem para pensar em coisas que não provêm de Cristo. Para pensar no passado, como era bom. Antigamente eu ia para as baladas, para as festas, eu curtia, eu zoava. Você pensa isso porque você não está com o foco correto. Você está vivendo uma vida de crente medíocre. Você não está vivendo uma vida de crente verdadeiro. Porque o crente verdadeiro, ele não olha para trás pensando, como era bom. O crente verdadeiro, ele olha para o alvo, fala, o meu foco é ali. A minha meta é aquela. Não olhe para trás. Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Foque em Cristo, gaste seu tempo com Cristo. Bruno, mas agora eu vou ficar só lendo a Bíblia, só orando, só jejuando. Não! Muitos pastores tocam tanto na tecla de que você tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, tem igreja que fala até que se você não der o dízimo, você... Opa, até caiu a... Deixa eu pegar aqui, peraí. Peguei. Tem pastor que fala isso, que se você não der o dízimo, você vai até para o inferno. Não, dá o dízimo não para você ver. Vamos fazer o seguinte. O dízimo segundo são 10%, né? Tente tirar 10% do seu dia para Cristo. Tente tirar os 10% para Cristo. 24 horas, 2 horas e 40 minutos, né? Se eu não estou ruim em matemática hoje. Bruno, mas 2 horas é muito, realmente. Tira um pouco menos. 2 horas, 1 hora, meia hora. Mas quanto mais tempo você tirar para Cristo, menos tempo. Isso, obrigado, amor. 2 horas e 40 mesmo. Acertei. Tô bom nas contas. Quanto menos tempo, mais você tirar para Cristo, menos tempo você terá para pensar em besteiras. Farol falou aqui, ó. Já que estão com muito tempo vago, com muito tempo para poder pensar, vamos aumentar a carga. E por que você não faz isso? Porque nós não fazemos isso. Não aumentamos o nosso tempo com Cristo. Nosso tempo de oração, de jejum, de entrega. Porque quanto mais tempo nós passamos com Cristo, para Cristo, meu irmão, para Deus. Lá antigamente, não sei se vocês são nessa época, que tinha aquela frase... Deixa eu ver se eu vou lembrar. Acho que era: eu com Deus sou nada, Deus sem eu, Deus sem mim é tudo. É algo do tipo. Lá da minha infância, algo assim. Que você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. Então, para Deus, Ele te ama, Ele te quer próximo dele, sim. Mas não faz diferença para Ele se você está perto dele ou não, porque Ele já é Deus. Agora, para mim, você faz diferença estarmos perto de Deus. Ele quer que você fique perto dele quer. Ele anseia que você fique perto dele. Qual pai que não quer que o filho fique próximo dele? Que o filho chegue e fale: papai querido, eu te amo. Dá um beijo, um abraço. Qual pai que não gosta disso? Então, gaste mais tempo com Cristo, com as coisas de Cristo, com as coisas da obra. Esses dias eu postei um vídeo no meu status que falava exatamente isso.
Não vou me lembrar o versículo aqui na Bíblia que fala para gastarmos mais tempo com as coisas de Deus. Gastarmos mais tempo fazendo a obra. Ah, Bruno, mas eu não tenho nenhuma igreja. Obra não é igreja, meu irmão. Você pode, assim como eu, como a pastora Karina, a missionária Juliana, a diaconisa Andresa, justamente com o diácono Júnior, nas lives aqui fazendo, pode fazer como a obreira Ilmara, como o obreiro Danilo, trabalhando, vindo, fazendo a obra. Fazendo, exatamente, Alessandra. Sem Deus nós não somos nada. Então nós que temos que ir para próximo de Deus. Eu sempre falei desde a minha mocidade. Hoje eu não sou mais tão novo, mas glória a Deus. Até nos 30 e todos. Que nós que nos afastamos de Deus. Deus ele sempre está ali ansioso, querendo que nós venhamos falar com Ele. Mas nós nos afastamos, Ele não vai chegar lá, pegar pelo seu braço, te puxar, não, Ele não vai fazer isso. Porque Ele te deu livre-arbítrio. Para alguns, não para todos. Em outro momento eu falo sobre isso, sobre o livre-arbítrio. A gente vai aqui falando e as coisas vão vindo. As coisas vão vindo.